Shalom Lekulam. Gostaria de ler o versículo 6 do capítulo 22 de Michelet, que diz o seguinte: Instrui teu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é o que nosso livro sagrado fala. Então, a partir do momento, gente, que você vem para a sinagoga e deixa teus filhos em casa, não quer trazer por algum motivo, você está criando ele fora da comunidade. E ele está crescendo e você não está percebendo. Teus filhos estão crescendo e você não está percebendo. Então, a partir do momento que você tem um pé de manga e você planta ele fora do teu quintal, o tempo vai passando, os anos vão passando, aquele pé de manga vai crescendo e você não está percebendo que depois não vai poder arrancar ele de onde está e plantá-lo no teu quintal. Então você planta um pé de manga fora do teu quintal, ele vai crescendo, crescendo, até se tornar uma árvore. Quando você percebe que esse pé de manga se tornou uma árvore, e você percebe que quer arrancar aquele pé de manga e plantar ele no teu quintal, você vê que é tarde demais. Já não pode mais arrancar porque se tornou uma árvore. E você não tem como arrancar uma árvore de um local e plantar em outro. Você não tem como arrancar aquele pé de manga que se tornou uma árvore e plantar no teu quintal. Bem assim é teu filho e tua filha. Você está criando ele fora da comunidade. Você vem, mas deixa o teu filho e tua filha. O tempo está se passando. Essas crianças vão crescendo, sendo influenciadas na creche, sendo influenciadas na escola, sendo influenciadas por vizinhos, por parentes de outra crença. E de repente você não percebe que teu filho está crescendo no meio de uma multidão, no meio da maioria, no meio da sociedade. Então qual é a crença da maioria, gente? Qual é a crença da sociedade? Em quem a sociedade crê, em quem a sociedade acredita? Quais são os caminhos que a sociedade segue? Então, a sociedade fala o nome de qual divindade? Está sempre pronunciando o nome de alguma divindade. Qual o nome dessa divindade que fica sendo ali sempre martelando na cabeça dos teus filhos? Quando você vem para a sinagoga e você não traz teus filhos, você está criando ele fora da comunidade. E essa tua criança um dia vai se tornar um rapaz, uma moça. E quando você tentar trazê-lo ou trazê-la para a comunidade, para a sinagoga, ele não vai querer mais. Porque já foi influenciada por outra crença, E vai ser tarde demais. Então, não canso de falar que Noah, ele foi um homem separado, um homem reservado, um homem santo, e santo significa separado. Ele foi um kadosh, e seus filhos foram kadoshim, eles foram santos, também separados de quê? Da sociedade. Então, Noah, seus filhos, suas 3 noras, sua esposa, se tivessem se deixado levar pela sociedade daquele tempo, nem eles mesmos teriam escapado e não haveria humanidade neste planeta. Haveria animais, talvez alguns animais, mas não haveria seres humanos, porque a humanidade só não foi extinta porque existia uma família composta por 8 pessoas que não se deixou levar pela multidão, pela manada, pela sociedade. Enquanto iam fazer o que eles faziam, praticar o que eles praticavam, Noé sempre estava ocupado
construindo a arca juntamente com seus filhos, suas 3 noras e sua esposa. Valeu a pena? Valeu a pena. Ser separado da sociedade e não se deixar contaminar por ela. Então o que nós vemos, gente, é que posteriormente vemos outro caso diferente. Nós vemos que Deus separou a família da sociedade. Então Deus separa a família da sociedade. Família é uma coisa, sociedade é uma outra coisa. Para Deus é. Porque Deus destruiu a sociedade daquele tempo, do tempo de Noé, mas ele preservou a família. E foi por meio da família que a humanidade não foi, e foi por causa dessa família separada da sociedade que a humanidade não foi extinta. Então, posteriormente, nós vemos outro caso, que é o caso de Ló. Nós vemos que Abraão até intercedeu. Abraão, ele perguntou para Deus, se tiver 10 justos no meio da cidade, destruirá essa cidade juntamente com os 10 justos. E Deus olhava para Sodoma e Gomorra. Deus se irritou com tantas abominações que havia naquelas cidades. Deus disse, vou destruir. Mas Abraão disse, se tiver 10 justos, destruirá essa cidade com os 10 justos. Ele disse, não. Então não tinha 10, não tinha 5, ou seja, não tinha 7, não tinha 6. Nem 5 justos tinha naquela cidade. Deus só encontrou 4 justos. Ló, sua esposa e suas 2 filhas, que também não se misturava com aquela sociedade abominável. Ló e a família de Ló e sua família, eles eram separados. Eles eram kadoshim, eles eram santos, separados daquela sociedade abominável. E caso se misturassem, se deixassem levar por aquela sociedade abominável, nem eles teriam escapados também. Então chegou um momento que Ló queria tentar convencer alguém, mas não tinha ninguém. Só tinha aqueles 4 mesmo. 4 pessoas reservadas, que não se misturava, que não se deixava levar pela manada. Chegou um momento que o anjo de Deus enviado até Sodoma disse assim, escapa por tua vida, senão nem tu escaparás. Então apressou Ló e sua família, tirou eles de Sodoma e Gomorra e depois Deus mandou fogo e enxofre. E destruiu o quê? A família? Não. Deus destruiu a sociedade abominável daquele tempo. Então teu filho não pode estar aí sendo influenciado por essa sociedade. Tua filha não pode estar aí sendo influenciada por essa sociedade. O que é que eles vão aprender? Coisas boas não vão aprender. Então vem para a sinagoga, traz o teu filho, traz a tua filha, é uma criança que vai crescendo sob os ensinamentos da Torá, ouvindo os cânticos, aprendendo os cânticos, fazendo o tefilá juntamente conosco e seguindo o caminho que deve andar, como está escrito aqui, ensina o teu filho num caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, que é o caminho que você quer que seu filho ande? Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E qual é o caminho que seu filho deve andar? No caminho da crença dos teus parentes? No caminho da crença dos professores da creche? No caminho da crença dos professores da escola? No caminho da crença dos vizinhos? No caminho da crença dos amigos? No caminho da crença da sociedade? No caminho da crença da maioria? Ou no caminho do israelismo? No caminho da Torá? Então, qual é o caminho que você quer que teus filhos sigam? Qual é o caminho que você quer que eles trilhem? Não sei se você ouviu a comparação de um psicólogo em uma sala de pessoas que estavam se formando em psicologia, quando ali o professor, ele combinou com outros alunos em todos segurarem uma pasta vermelha, e naquela pasta vermelha, ou seja, e quando chegasse um outro aluno que não sabia de nada, todos estavam combinados, ele ia perguntar para cada um que cor era aquela, qual era a cor daquela pasta.
E mesmo sendo vermelha, todos os alunos deveriam responder que a cor daquela pasta era azul. Foi combinado que o professor queria dar uma aula, dar mais um ensinamento de psicologia para os seus alunos. Tudo foi combinado para o dia e hora da aula. Chegou todos os alunos, chegou também aquele outro aluno que não sabia de nada, e o professor entregou uma pasta para cada um e perguntou para o primeiro: qual é a cor dessa pasta que você está segurando em suas mãos? E o primeiro aluno disse: azul. Mesmo a pasta sendo vermelha, o aluno respondeu que era azul. Aí o professor perguntou para o segundo aluno: qual é a cor da pasta que você está segurando em suas mãos? E o aluno respondeu: azul. E aquele aluno que não sabia de nada ficou sem entender. Olhava para a cor das pastas que estavam nas mãos de cada aluno e via que era vermelha. Todas elas eram vermelhas. E, mesmo assim, quando perguntava para os alunos perguntavam, respondiam: azul, professor. Então, o professor foi perguntando para cada um, para o 11º, para o 12º, para o 13º, e todos respondiam que a cor daquela pasta era azul, mesmo sendo vermelha. E o outro aluno vendo que era azul. Quando chegou na vez desse aluno, ou seja, vendo que era vermelha, eles respondiam que era azul. Aí quando chegou a vez desse aluno, que não sabia de nada, o professor perguntou: aluno fulano de tal, qual é a cor da pasta que você está segurando em suas mãos? Ele respondeu: azul, professor. Aí o professor disse: está vendo aí, alunos? Está vendo aí, gente, o que é a psicologia? Então, se você está no meio de uma multidão, você é minoria no meio da maioria, tá? Você é minoria no meio de uma maioria. E a maioria das pessoas, eles têm certos maus costumes, por exemplo, e você que é minoria está no meio daquela minoria, você pode ser influenciado a concordar com eles e seguir o caminho da multidão, mesmo que o caminho da multidão esteja errado. Você pode começar a achar que realmente deve seguir aquele caminho justamente com a maioria mesmo estando errado. Então é assim que uma pessoa passa a usar entorpecente, é assim que uma pessoa passa a fazer outras coisas erradas e ilícitas, porque a maioria usa, porque a maioria faz, porque entrou na moda. Você vê o tempo da moda? Quando surge um tipo de calça que está na moda, você vê que a maioria das pessoas começa a usar e outros são influenciados a usar também. Você vê a calça coto da mulher, que antes era uma minoria que usava, depois isso foi se tornando maioria porque as outras começaram a ser influenciadas, mesmo dizendo isso está errado, não concordo com isso, futuramente aquelas que não concordavam com esse tipo de calça passaram a usar também esse tipo de roupa. Então, seja tipo de vestido, seja tipo de blusa, seja tipo de camisa, seja o que for, entrou na moda, você vê que as pessoas são influenciadas a usar aquilo que está na moda, entende? E entrar também naquele estilo e fazer o que os outros fazem. Você vê que há um padrão na sociedade que nós vivemos, que as pessoas têm certas expressões e quando estão falando, usa certo tipo de palavrão ou certo tipo de gíria, e que antigamente muitas pessoas não concordavam e depois, com o tempo, passaram também a falar as mesmas gírias e também os mesmos palavrões, como se fosse uma coisa comum. Porque quando a maioria começa a falar, parece ser uma coisa comum. E a minoria é influenciada a falar também, a fazer também, a praticar também, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo faz. Então, só uma minoria que é capaz de ter realmente não viver por aprovação externa, não depender de aprovação externa, realmente manter-se no seu caminho. Mas você vê
o que é a influência da sociedade. Se a sociedade começa a fazer, começa a praticar. Lembra do funk? Que era coisa de bandido? Que as pessoas não queriam usar porque dizia que era coisa de bandido. De repente, o funk foi se tornando comum. Pessoas que não são bandidos, não são criminosos, passaram a gostar do funk e também curtem funk hoje. Seja, mas era uma coisa que vinha de uma classe de pessoas, tá? Foi se tornando comum. A maioria foi influenciando pessoas. Depois que a maioria começou a gostar de funk, então outras pessoas que não gostavam achou isso tão normal, mas tão comum, que foi influenciada a fazer também. Então isso é o quê? Isso é uma coisa psicológica, gente. Então da mesma forma, teu filho ou tua filha está sendo influenciado, estão sendo influenciados a falar o nome da divindade da maioria. Na creche, na escola, por meio dos parentes que sempre estão falando o nome da crença, invocando o nome da divindade deles. Então teus filhos estão sendo influenciados. E quando você vem para a sinagoga e você não traz teus filhos e não ensina teus filhos no caminho que devem andar, que é o caminho da Torá, e deixa eles em casa, vem, mas eles estão ouvindo uma música religiosa tocada pelo vizinho de manhã, tarde e noite, ou até mesmo dentro da casa dos teus parentes, né, as casas que vocês visitam, eles estão sempre falando sobre a divindade deles, sobre a crença deles para teus filhos, tentando influenciar. E você não está percebendo. Quando você perceber esse pé de manga que você está deixando crescer fora do teu quintal, vai se tornar um pé de árvore. E você não vai poder mais arrancá-lo e plantar no teu quintal. Esse teu filho que você está deixando crescer fora da comunidade, que não vem para a sinagoga, não vem para a comunidade, não vem para as reuniões, esse teu filho está crescendo, teus filhos estão crescendo, você se torna rapazes e moças, e depois quando você perceber você está demais, já está um rapaz, já está um moço, não quer mais saber da sinagoga, não quer mais saber da nossa crença, não quer mais saber da nossa religião, e vai seguir o caminho da maioria. Isso foi o quê? Aí você vai reclamar de Deus? Não. Foi uma falha sua. O problema foi seu. Quando cada vez que você deixava de trazê-lo ou de trazê-la para a sinagoga, você preferia vir só e deixá-lo em casa ou deixá-lo em casa. E muitas das vezes ia para a companhia de pessoas que o influenciava, botava músicas religiosas da crença dele ou dela, até realmente acontecer, né, como aconteceu com um aluno, que mesmo a pasta sendo vermelha, ele viu que a multidão, todo mundo falava que era azul, ele achou que o correto era dizer que era azul também, porque cada vez que o professor perguntava para o aluno, mesmo a pasta sendo vermelha, perguntava qual é a cor dessa pasta, o aluno respondia azul, ele achava que se dissesse vermelha, estava errado. Então eu achava que, porque o professor aplaudia, parabéns, aluno falando de tal, realmente é vermelha. Então, da mesma forma, gente, entendeu? O teu filho ou tua filha vai ser influenciada ou influenciado porque está sempre ouvindo uma música religiosa, sempre ouvindo alguém falar da crença deles, tentando influenciar, tentando convencer, negando, ou seja, ocultando a parte negativa e tentando falar de fantasias, entendeu? De coisas que, digamos assim, coisas positivas da crença dessa pessoa, e acaba realmente teu filho ou tua filha se deixando levar por palavras bonitas, por mensagens bonitas, entendeu, gente? E acabar você perdendo teu filho ou tua filha para uma outra crença. Então, vem para a sinagoga, traz o teu filho, traz tua filha, entende? Vem com você, participa da reunião com você, seja amigo do teu filho, amiga da tua filha, seja companheiro, não só amigo e amiga, seja companheiro e companheira dos teus filhos. Vem junto com eles, que eles cresçam, entende? Se tornem rapazes e moças dentro da comunidade, crescendo
com base na nossa crença religiosa, com base na Torá. Senão amanhã, os mais velhos vão estar presentes, mas os mais novos iremos perder. Porque nós temos uma descendência. E temos que regar essa descendência, mas no nosso quintal. Nós não podemos deixar crescer para depois crescer querer trazer para a sinagoga que não vem. Não vem mesmo. Porque as influências aí são muitas e são várias. Então esse é o meu conselho, gente. Esse é o meu conselho. E realmente o conselho que está escrito aqui na Torá. No versículo 6 do capítulo 22 de Mishlê. Ensina o teu filho num caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Shalom, Lehi Traut.